Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Lara Nayara, faço parte da Residência Pedagógica e hoje eu trago para vocês a resolução do PET 4, semanas 5 e 6. Vamos lá. Primeira questão. Considere 3 espécies de plantas, X, Y e Z, e suas características. A planta X não possui flores, mas é polinizada pelo vento. Além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. A planta Y não possui flores, nem sementes, nem frutos. A planta Z possui flores e é polinizada por aves. Além disso, possui frutos e suas sementes são dispersas por aves. A que grupos pertence a planta X, Y e Z? A. Peritófitas, angiospermas e gimnospermas. B. Gimnospermas, peritófitas e angiospermas. C. Peritófitas, gimnospermas e angiospermas. D. Angiospermas, gimnospermas e peritófitas. E. Gimnospermas, angiospermas e peritóficas. Vamos ver a resposta correta. A resposta correta é a B. Planta X, né, é uma gimnospermas, a planta Y é uma peridófitas e a planta Z é uma angiospermas, né, por conta de suas características que cada uma está apresentando. Como a gente vê, a planta X, ela acaba sendo gimnosperma porque apresenta seus estróbilos em forma de grãos de pólis, né, cuja dispersão vai se dar pelo vento, né? E muitas espécies, as sementes são os alimentos das aves que acabam fazendo a dispersão. Ok? E a planta Y, ela é do grupo Peritófitas, né? Samambaia, oportuno ressaltar que as briófitas também atendem ao enunciado, mas não apresentada nas alternativas. Tá ok. Segunda questão. Os grupos vegetais desenvolvem ao longo do processo evolutivo diferentes características anatômicas, funcionais e reprodutivas, que garantiram às plantas a colonização dos mais distintos ambientes dentro dos ecossistemas. Observe o quadro abaixo e assinale a alternativa em que essas características estão corretamente relacionadas. Alternativa A, B, C, D ou E, né? Então, tem que analisar o quadro. Temos os grupos abiófita, peritófitas, gimnospermas, angiospermas, que são monocotiledôneas, e as angiospermas dicotiledôneas. Aqui a gente tem os vasos, fala se está presente ou ausente, a dispersão gamética, as sementes, fala se está presente ou ausente, e um exemplo de cada uma delas, ok? Bom, a resposta correta é a B. Ela está corretamente relacionada, né? Peridófitas, vasos condutores, presente, dispersão gamética, hidrófila, ok. Sementes ausentes, né? Não tem. O exemplo é a aveca. Terceira questão. Leia o texto a seguir. Chá de cavalinha. De nome científico, Ixedo anvese, a cavalinha é uma herbácea de rizoma horizontal de onde saem dois caules aéreos, os férteis e os estéreos. Ambos chegam em média até 30 cm de altura e são de cor amarelada na base e avermelhada na ponta, de onde sai a espiga. A cavalinha possui folhas pequenas em formato de agulha, sendo uma planta que não possui flores nem semente. Um dos seres vivos mais antigos da Terra, a cavalinha é datada do período Paleozoico, quando havia espécimes de até 10 metros de altura por 2 metros de diâmetro. Atualmente, a planta vem sendo utilizada principalmente com finalidades terapêuticas, sendo seu consumo em forma de chá um dos mais populares. Ela pode ser plantada em pequenos vasos e guardada em residência, já que vive bem em meio à sombra.
Para que serve? A cavalinha é uma planta muito eficiente para o tratamento de problemas ósseos, para o tratamento de disfunções renais, de disfunções de vias urinárias e de problemas na próstata. O chá também pode ser utilizado para tratar hemorragias nasais, perda excessiva de sangue na menstruação, inflamação da próstata e casos de inchaço. O chá de cavalinha estimula a cicatrização e atua como um profundo hidratante da pele e do organismo como um todo. Além disso, ele é muito eficiente na recuperação de ferimentos na pele e no tratamento de frieiras, de aftas e de úlceras. Outro benefício do consumo do chá de cavalinha é a boa aparência das unhas e da pele. Com base na descrição do texto, é correto afirmar que a cavalinha pertence ao grupo da A. Bryophytas, B. Angiospermas, C. Peritophytas, D. Gymnospermas e E. Espermatophytas. Bom, vamos ver aqui. A resposta correta é a C. Peritophytas, pela característica que foi dada no texto, né? Que são uma herbácea, são dois caules aéreos, né? E a questão da base e na ponta a espiga. Então, ela é uma Peritophytas. Quarta questão. Considere as estruturas esquematizadas abaixo, coletadas no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Temos aqui a 1, 2 e 3. Assinale corretamente sobre essas estruturas. Ok. A. 1 e 3 são estruturas reprodutivas. B. 2 e 3 são estruturas de angiospermas. C. 3 é uma estrutura com função de absorção de nutrientes. D. 2 é uma estrutura que corresponde ao fruto. 1, 2 e 3 são estruturas de plantas vasculares. Ok, vamos ver a resposta correta. É a E. 1, 2 e 3 são estruturas de plantas vasculares, né? A primeira planta, ela representa um flor de cotiledônia, né? Ou seja, a parte reprodutiva da planta. A 2 corresponde ao estrobilo, né? Que é o feminino, a pima, de uma gimnosperma, né? Que também é a estrutura reprodutiva. E a C corresponde ao caule, de uma monocotiledônia. Então, as três estruturas elas são plantas de tecidos condutores de seiva. Então, são plantas vasculares. Quinta questão. A respeito das plantas representadas acima, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, B e D representam as fases esporófitas formadas por células diploides, 2N. Segunda afirmativa. A e C representam as fases gametófitas formadas por células haploides N. Terceira afirmação. B e C são originadas a partir do zigoto. Quarta afirmação. Anterozoide e osfera são produzidos por meiose? Estão corretas apenas. Alternativa A, 1 e 2. B, 1 e 3. C, 2 e 3. D, 1 e 5. E E, 3 e 5. Ok, vamos lá. A alternativa correta é a A. A primeira afirmação e a segunda, elas estão corretas. A afirmativa 3, ela não está correta. A B, ela é originada por um zigoto, mas a C aqui, ela é originada por um esporo. E a alternativa 4 a antezoide e a osfera são produzidas no gametófito haploide, né? Por meio de mitoses, não meiose. Sexta questão. Durante o processo evolutivo das plantas, ficou marcada a transição do meio aquático para o terrestre.
Algumas adaptações surgiram, tais como vasocondutores, flor, tubo polínico, sementes e frutos. Temos aqui A. Briófitas, B. Peridófitas, C. Gimnospermas e D. Angiospermas. Considerando a sequência evolutiva representada acima, é correto afirmar que o surgimento A. de sementes ocorreu em B, B. de vasocondutores ocorreu em A, C. de tubo polínico ocorreu em C, D. de frutos ocorreu em C e E. de flores ocorreu em D. Bom, vamos ver a resposta. Bom, gente, eu marquei tudo de vermelho porque essa questão, na verdade, era para ser anulada, porque há mais de uma resposta correta, né? Então, é correto afirmar que, por exemplo, a B foi quando teve o tecido vascular em peridófitas. O C foi quando o tubo polínico e sementes de gimnospermas, né? E a D é flores e frutos. As flores e frutos são em angiospermas. Então, há mais de uma questão correta, né? Então, essa questão era para ser anulada, na verdade, ok? Sétima questão. Relatório publicado em 2019 alertou que um número crescente de espécies de animais polinizadores está ameaçado de extinção em todo o mundo em decorrência de fatores como desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxicos e alterações climáticas. Importantes medidas devem ser adotadas para prevenir as consequências econômicas, a redução na produção de alimentos e o desequilíbrio dos ecossistemas. Entre as espécies cultivadas no Brasil que dependem de polinização animal, destaca-se o maracujá, a maçã, a acerola e a castanha do Brasil. Considerando as informações fornecidas no texto e os conhecimentos sobre botânica e ecologia, é correto afirmar que a polinização pode ser beneficiada a. por insetos que transportam pólen da anteira para o estigma nas eucotiledôneas mencionadas, b. por pequenos vertebrados que transferem pólen do estigma para os estames nas monocotiledôneas mencionadas, c. por insetos que transferem pólen do estigma para o estame nas eutiledôneas mencionadas, D. por pequenos mamíferos que transportam o pólen da anteira para o estigma nas monocotiledôneas mencionadas? Bom, vamos ver a resposta correta. A resposta correta é a A. Por insetos que transportam o pólen da anteira para estigmas nas eucotiledôneas mencionadas. A B ela está incorreta porque o pólen é transferido do estame para o estigma e as plantas mencionadas são eucotiledôneas, não monocotiledôneas, né? A C ela também está incorreta porque o pólen é transferido, né, do estame para o estigma, né, como a gente já foi falado. E a D ela está errada porque a planta mencionada é uma eucotiledônea, não uma monocotiledônea. Ok? Oitava questão. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por grupos. Temos aqui na legenda, grupo 1, embriões protegidos por gametófito, 2, tecidos condutores verdadeiros, 3, formação de tubo polínico, 4, polinização pelo vento e 5, produção de frutos. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Alternativa A1, B2, C3, D4 e E5. Aqui, ó. Observando esse quadro. Vamos ver, a resposta correta é a C, 3. Formação de tubo polínico, né? Porque foi quando ocorreu a independência da água para a reprodução, que ocorre na gimnosperma e na angiosperma, com o aparecimento do grão do pólen.
O pólen, ao fecundar a planta feminina, desenvolve o tubo polínico para a transferência do gameta. Com isso, houve essa conquista definitiva do ambiente terrestre. Nona questão. Leia o trecho a seguir. Trigo, arroz, milho. Toda a família dos cereais tem sementes muito resistentes. Podem perder 95% da água em suas células e sobreviver. Cereais adultos, infelizmente, são bem menos durões. Não precisava ser assim. O DNA de qualquer planta ainda guarda as propriedades que ela possui como recém-nascida, só que dormentes. Há exceções, precisamente 135 plantas que nunca abandonam sua criança interior. Elas resistem à desidratação intensa por meses até anos. Ao menor sinal de água, revivem em questão de horas. Por esse efeito, recebe o nome de ressuscitadoras. Elas usam exatamente os mesmos genes que uma semente, só que nas folhas, no caule, em tudo, diz Jill Fergent, na Universidade da Cidade do Cabo. Ela acredita que essas plantas guardam a chave para religar os mesmos genes em outras espécies e torná-las mais duronas. Mais dia, menos dia, pode ser que a inteligência das plantas esteja salvando a economia mundo afora. Afinal, 9 em cada 10 calorias que você come vem do trigo, do arroz e do milho. Com base na característica apresentada no texto, é possível afirmar que as plantas citadas são: A. Angiospermas, pois apresentam sementes protegidas por fulcro. B. Gimnospermas, pois apresentam raiz, caule, folha e semente. C. Peridófitas, pois dependem da água para a reprodução. D. Briófita, pois são plantas de tamanho reduzido que vivem em ambientes úmidos. E. Fanerógamas, pois apresentam a semente como novidade evolutiva. Bom, a resposta correta é a Angiospermas, pois apresentam sementes produzidas por frutos. A gente vê, né, que aqui nas plantas que são citadas, trigo, arroz, milho, né? Aqui que elas são citadas, são que essas sementes estão protegidas, né, pro fruto. Questão 10. A Araucária portância é a mais bela e imponente árvore do sul do Brasil. É uma planta muito antiga que chegou a constituir mais de 40% das árvores existentes na floresta ombrófila mista. Por isso, mesmo conhecida como mata de araucárias, é uma espécie pioneira, cuja proteção permite o crescimento das demais espécies ao seu redor. Os animais e mesmo parte da cultura brasileira depende da araucária. Um dos pratos típicos, o pinhão, também está no cardápio obrigatório da fauna desse ecossistema. Em relação às características botânicas da araucária, assinale a alternativa correta. A. Seus gametófitos são microscópicos e nutricionalmente dependentes do esporófito. B. É uma gimnosperma monoica pertencente ao grupo das coníferas. C. As sementes dos pinhões são produzidas nos frutos denominados pinhas. D. É uma espécie caducífera com folhas simples e lanceoladas. E. Apresenta xilema constituído por traqueídeos e elementos de vaso que funcionam como células condutoras de água e de sustentação. Ok, a resposta correta é a A. Gametófitos são microscópicos nutricionalmente dependentes do esporófito. Bom, através das características, né, da araucária, a resposta é A, né, principalmente por causa do seu do peão, né, que é utilizado até em pratos típicos, né, e seus gametófitos, eles só é possível ver em microscópio e é nutricionalmente dependente do esporófito, né, então é a alternativa A, ok? Então é isso, pessoal, até a próxima.